toda a comunidade indígena da cidade de Dourados. Em vista que as necessidades, a falta de suprimento e a falta de incentivo governamental levou a aldeia a correr sobre outros modos de subsistência. Nas aldeias de Dourados, a fome tem sido uma companhia indesejada. A impossibilidade de obter recursos por meio de venda do artesanato e o fim do auxílio emergencial e situação deficitária da Fundação Nacional do Índio criaram um quadro de extrema dificuldade pela qual passam os indígenas de Mato Grosso do Sul. Com a falta de ajuda e a barriga vazia, o temor agora é que os indígenas não aguentem a situação e comecem a sair das aldeias para tentar vender artesanatos nas cidades, se expondo às doenças que têm assolado o mundo inteiro. As comunidades não viram a alternativa de como enfrentar a pandemia, já que não havia um plano do governo. Além disso, a desnutrição é responsável em grande parte pelo elevado índice de mortalidade infantil, atingindo 30% das crianças indígenas com até 5 anos de idade. O índice atual da mortalidade infantil entre a população indígena situa-se em torno de 59,1%. Índice alto se comparado ao índice médio da mortalidade da população indígena branca no país, que é de 24%. Eles viram a área ainda não caracterizada como população de terras da União. São terras que os indígenas ainda lutam por elas, mas a regularização não se deu efetivamente porque o governo anterior não concluiu o processo e a atuação paralisou todo o procedimento demarcatório. A terra indígena de Dourados, do estado de Mato Grosso do Sul, possui uma população de aproximadamente 12.000 indígenas, ocupando 3.560 hectares, 70% pertencendo à etnia Guarani e 30% à etnia Terena. A terra indígena está dividida em duas aldeias. Na Jaguapiru, residem os índios da etnia Terena e os Guarani Yandeva, bem como é possível encontrar habitantes não indígenas devido à venda de lotes por fim de moradores ou comércio, deste modo a terra ainda não regularizada se torna improdutiva, que se agrega como um não incentivo do governo. Dessa forma, espera-se que a Justiça Federal dê andamento ao processo e que possibilite cobrar ações efetivas do governo para implementar um programa de atenção à população indígena em períodos de pandemia e pós-pandemia, independentemente dos indígenas estarem ou não em áreas demarcadas que tornem inviável o sustento familiar, o que é muito para quem depende de Bolsa Família ou recebe um salário e sustenta mais de uma casa. A Reserva Indígena de Dourados, Francisco Horto Barbosa, hoje conhecida como RIT, conglomerado da aldeia de Dourados, foi fundada com contribuição local do governo de Mato Grosso, antes da divisão, em 1915, pela FUNAI. Oficialmente foi criado em 3 de setembro de 1917 pelo Decreto Estadual número 401. 8 anos após a adoção local, em 1925, foi instalado um prédio posto indígena, PI Dourados, quando o fiscal DS PI Major Nicolau Horto Barbosa começou a cindir seu território por conta de uma atribuição do presidente de Mato Grosso. A área designada está completa, sendo 3.600 hectares. Em função do avanço de moradores na área designada a partir da década de 40, quando o parque adquiriu o título claro emitido em 26 de 10 de 1955. A área de terreno era de 3.539 hectares, sendo 61 hectares perdidos e alojados em fazendas vizinhas. Segundo o Ministério Público Federal de Mato Grosso do Sul, apenas 3.467 hectares estão na área de ocupação dos indígenas, ou seja, após a titulação houve nova perca, equivalente a 72 hectares. Em vista de toda essa situação, algo que poderia ser implantado dentro da aldeia é um incentivo de sustentabilidade através do comércio da mandioca. Entre as diferentes populações indígenas, a roça é uma atividade praticamente praticada por homens e mulheres, mas as atividades que realizam não são as mesmas. Preparar o terreno para a roça é uma tarefa dos homens. Primeiro eles derrubam um trecho de mato, depois tem um tempo, quando o mato derrubado seca, coloca o fogo para limpar a área e assim são usados como adubo. Em seguida, fazem uma limpeza da roça, tirando os galhos, restos de árvores. Quando caem as primeiras chuvas, eles plantam espécies como milho, feijão, mandioca, batata, amendoim, etc.
Depois de manter a roça limpa, retiram a erva daninha que se prejudica o desenvolvimento da plantação. A utilização otimizada da produção de mandioca é uma agroindústria formada para o benefício de produção. Pode promover bem-estar comunitário, pois além da satisfação gera empregos, renda e agrega um valor ao produto, já que a prática da agricultura familiar proporciona um desenvolvimento rural sustentável. O produto é comercializado nas feiras e mercados do município, como uso de mão de obra familiar e, eventualmente, de outras pessoas que ajudam tanto na lavoura como na embalagem da mandioca. Nas casas de farinha, a força do trabalho utilizado como uma grande participação feminina são as mulheres que geralmente cuidam do descascamento da mandioca e embalamento. A colheita é descascada e vai para toda a cooperativa que cozinha a raiz e vende a embalada. Está no plano dos indígenas ter no futuro acesso à tecnologia que lhe permite fazer este procedimento, produzir farinha e outros insumos. Os povos indígenas dedicam grande parte do seu tempo em atividades relacionadas à alimentação. Isso porque é preciso obter os produtos, os alimentos, criar animais como galinha, porcos, realizar expedições de caça e pesca, coletar frutos do mato e preparar a roça e colher seus produtos. Além de produzir alimentos, também é preciso construir ferramentas e utensílios para armadilhas, canoas, cestas, arcos e flechas, zarabatanas, entre outros, necessários para realizar uma tarefa. A mandioca é uma fonte de alimentos muito antiga cultivada na América. Sendo assim, existe um mito tupi que diz que a mandioca veio de uma mulher que morreu onde ela foi enterrada. Nasceu a árvore da mandioca que sustenta o povo. A planta é o alimento mais universalizado entre os indígenas da cultura indígena, pois foram os índios que domesticaram a plantação. Desse modo, pensando em incentivar a produção local e valorização da cultura regional, vemos que a produção da mandioca dá a oportunidade de os povos indígenas superarem a pobreza, entre a preservação da própria cultura. A iniciativa de trabalhar em cima da mandioca e cultura tradicional aqui também nas aldeias e dar uma aprimorada, um acabamento diferenciado, achei muito boa de tal subsistência e existência de uma forma cultural milenar que pode ser aproveitada tal que as roças são tradicionais como a cultura da mandioca. E em vista que a quantidade de ramos da mandioca para plantio de hectares é de 10.000 pés de ramos. Se utilizar o espaço ideal para 1 metro entre as fileiras de plantas, de 1 hectare de mandioca pode-se retirar hastes para o plantio de 4 a 6 hectares, dando produção de 600% de rama para um novo plantio. Tendo em vista a colheita da mandioca se deu próximo aos 30 dias, com uma produtividade média de 2.000 kg por hectare, média de 8 kg por planta, que é muito rentável da plantação até a colheita. Também deduzimos que, em média, podemos alcançar até 70 toneladas de hectares, sendo que são comercializados a R$ 5,00 o quilo. Daria um montante de R$ 14.000 por hectare escolhido. Em vista isso, em média, demora 6 meses de plantação a colheita, em vista que as familiares levariam 3 períodos de limpeza do terreno, de 2 em 2 meses, investimento de um total de 5 metros quadrados de ramas e um total de R$ 800 de plantação à colheita. Para realizar cada uma atividade, as pessoas devem conhecer muito bem a região onde vive, quais as épocas de chuva, de seca, como é o comportamento de cada animal, qual é a época em que os frutos amadurecem e qual o melhor período para preparar a terra e colher os produtos da roça. No Mato Grosso do Sul, uma época de plantio é de abril a agosto. No entanto, para manter rentável e eficiente para as etapas do processo, deve ser bem planejada e executada para que os prejuízos sejam evitados. O conhecimento da natureza pelos indígenas deve influenciar diretamente na decisão do qual a cultura tem que estar presente no solo daqueles terrenos. O tamanho da área de cultivo, a distância da produção e o centro de comercialização, distribuição e adaptação de espécies vegetais também são critérios importantes a serem analisados na época de plantio e colheita. No entanto, este projeto tem se revelado importante medida no combate à pobreza extrema. No caso dos povos indígenas, cuja inclusão das políticas assistências sociais surgem expostas falhas tentativas de integração entre povos indígenas e sociedade, fazendo-se necessária sua importância nos programas de transferência de renda como forma de compensá-lo pela perda de seu território.
Para os povos indígenas Guarani e Kaiowá, os benefícios assistenciais têm sido a principal renda, visto que aproximadamente 90% das famílias recebem programas como Bolsa Família, em vista que a conclusão final é de que é inegável a relevância sobre o papel e desempenho pela assistência social junto aos povos indígenas. No entanto, são vários fatores causados e agregam de vulnerabilidade desse povo e se requer articulação de outras políticas e que o limite à intervenção de assistência social. A situação dos indígenas é agravada pela falta de perspectiva, pelo confinamento e conflito pelas terras chamadas retomadas que se encontram em posse dos fazendeiros.